Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Harley, sou professor de Física daqui do ângulo. Hoje a gente vai ver a aula 10 do setor A, e o tema é o princípio da inércia. Gente, vamos formalizar uma conversinha aqui entre a gente. Estamos conversando sobre as leis de Newton, tá? As leis de Newton são as leis que regem o movimento, são as leis que falam como é que o corpo vai se comportar em um determinado movimento sob certas condições, tá certo? As leis de Newton são três. A primeira lei, chamada de o princípio da inércia. A segunda lei, chamada de princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei, chamado de o princípio da ação e reação. Eu gostaria de destacar com vocês que esses dois princípios estão relacionados com o movimento dos corpos de fato, e esse daqui com a interação entre os corpos, tá? Nós já gravamos o vídeo sobre o princípio da ação e reação, tá certo? Bom, vamos lá então continuar. Antes de a gente se alongar um pouco mais nesse tema aqui, eu gostaria de falar uma coisinha com vocês. Estamos falando sobre movimento de corpo. Movimento de corpo, importa o referencial que eu escolho? Importa, né? Pois bem, pessoal, é isso que eu gostaria de destacar. Essa é a imposição que Newton fez para você utilizar as leis dele. O referencial que eu utilizo tem que ser a Terra. Tá? É meio uma imposição assim. Você quer usar essas leis aqui? Coloca como referencial a Terra. Se você mudar de referencial, você vai ter problemas. Um dia a gente vai discutir um pouco mais sobre esse papo de referencial. Hoje eu gostaria de ficar nisso. Utilize as leis de Newton tomando como referencial a Terra, tá certo? Só para você saber um nome, ele é chamado de um referencial inercial, tá bom? Bom, nós vimos que princípio é uma afirmação de caráter geral, que não tem demonstração, mas que pode ser verificado experimentalmente. Quer dizer, ninguém sabe justificar por que acontece aquele princípio. A gente só consegue verificar experimentalmente. Portanto, nessa aula de hoje, eu não vou fazer demonstrações formais com você. Eu só vou discutir situações cotidianas. Então, a partir de resultados experimentais, nós vamos aí apresentando a teoria para vocês, tá certo? Bom, então vamos lá. Vamos começar a conversar então sobre o princípio da inércia. O que afirma o princípio da inércia, tá? Gente, o princípio da inércia eu posso dividir em duas partes. Uma parte mais tranquila e uma parte que a gente tem, às vezes, um confronto com a nossa intuição, tá bom? Mas vamos começar pelo mais fácil, vai? Se num dado instante o corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Daí você fala em relação a quem? Não. Todo movimento que eu for estudar é em relação à Terra. Tá? Então você pode até já subentender. Se num dado instante o corpo está em repouso em relação à Terra, ele tende a permanecer em repouso em relação à Terra. Dá uma olhadinha aqui nesse apagador. Ele está em repouso em relação à Terra. Se ninguém mexer nele, vai permanecer em repouso em relação à Terra. Tudo bem? E aí vem uma discussão que eu queria fazer para você. O que significa a palavra tender? Gente, o apagador tende a ficar em repouso? Sim. Ele pode sair do repouso? Pode. Se eu aplicar uma força. Se a resultante for diferente de zero. Tudo bem ou não? Então, gente, o que é tender na mecânica? Tender na mecânica significa vai ficar se a resultante for zero. Então, se um corpo está em repouso, se a resultante for zero, ele vai ficar em repouso. Tudo bem? Bom, exemplos disso. Imagine que você está no ônibus. Está lá. Tá? Um daqueles ferros lá que você segura assim. Beleza? Estou segurando aqui. Aí, o ônibus que está inicialmente em repouso, em relação à Terra, arranca. Dá a impressão que a gente é jogado
para trás, é ou não é? Certo? Pessoal, toma muito cuidado com isso. Primeiro, para você ser jogado, você tem que aplicar uma força. Tudo bem? Quando o ônibus arranca para lá, alguém aplica uma força para lá em mim? Não. Não tem ninguém me empurrando, não tem par de corpos. Então eu não estou sendo jogado. Tá certo? O que acontece na realidade? O que acontece na realidade é o seguinte, ó. Essa experiência eu acho bem legal. Tomara que dê para pegar na câmera bem, viu, Cacá? Ó. Eita. Vamos ver. Ó. Dá para ver o giz aqui na câmera? Tá? Então, ó. O ônibus vai arrancar para lá. Se esse corpo for jogado, ele tem que vir para cá. Concorda ou não? Jogar, ó, vou jogar. Ó, o que é jogar? Jogar aí para lá. Tá? Vamos ver o que vai acontecer de fato. O ônibus vai arrancar para lá. Olha isso. Quer dizer, o giz não foi jogado. Ele que estava em repouso, simplesmente tendeu a ficar em repouso. Tá certo? Então não é jogado. Ok? Legal. Vamos então para a segunda parte do princípio da inércia. Se num dado instante o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Tá certo? Maravilha. Ah, e aí, ó, ainda bem que que trouxeram aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só a mesa. Tudo bem aí? Olha esse apagador. Eu vou soltá-lo, ele vai parar. Depois que o apagador abandonou minha mão. Vamos lá, que movimento ele executou? Movimento retilíneo. Agora, foi uniforme? Não. Por que não foi uniforme? Porque ele parou. Isso é um movimento retilíneo retardado. Mas eu falei que corpos tendem a ficar em movimento retilíneo uniforme. Gente, o que é tender mesmo? Tender é vai ficar, se a resultante for zero. Nesse caso aqui, ó, do apagador, uma vez que ele abandona a minha mão, a resultante é zero? Não. Tem um atrito. O atrito faz com que a resultante seja diferente de zero e o corpo pare. Tá? Agora vamos fazer um exercício de imaginação. Imagina uma mesa infinita. Imagine que eu reduzo um pouquinho o atrito e jogue o apagador com a mesma velocidade inicial. Ele vai parar no mesmo lugar? Não. Se você reduzir um pouco o atrito, ele para um pouquinho mais longe. Agora imagine que eu venha aqui e reduza mais um pouquinho o atrito e jogue o apagador com a mesma velocidade inicial. Ele para no mesmo lugar? Não. Vai parar um pouquinho mais longe. Agora imagine que por milagre eu tire o atrito da mesa e jogue o apagador. Ele vai parar no mesmo lugar? Não. Ele vai continuar em movimento retilíneo e uniforme. Porque o que fez ele parar anteriormente era o atrito. Então, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, um corpo em movimento, se a resultante for zero, ele vai ficar em movimento retilíneo e uniforme. Ok? Legal. Deixa eu colocar isso aqui para cá para facilitar o resto da aula. Bom, vamos para o mesmo exemplo anterior, aliás, um exemplo parecido. Estou lá no ônibus. Agora o ônibus andando para lá, tá? Passa um gatinho na frente do ônibus. O que o motorista faz? Freia. E dá a impressão que a gente é jogado para frente. Pessoal, quando o ônibus freia bruscamente, alguém está te empurrando para frente? Não. Alguém está te puxando para frente, pegando em você e puxando para frente?
Não. Então você não está sendo jogado, porque não tem nenhuma força para frente. O que acontece na realidade? Você e o ônibus estavam em movimento. O ônibus parou bruscamente, você tendeu a ficar em movimento retilíneo uniforme. Corpos em movimento tendem a ficar em movimento retilíneo uniforme. Um outro exemplo, tá? Esse exemplo muito importante. Você fazendo curva, tá? Tá aqui um carro fazendo curva. Principalmente quando a gente é criança, ou quando a gente é meio abestado, a gente anda de carro com algum parente, primo, prima, né? E nas curvas, um começa a empurrar o outro e prensar o outro na porta. Uns colocam até o pé na porta, prensa o outro e fala, oh, desculpa aí, foi a curva, né? Pois bem, pessoal, eu queria estudar uma pessoa aqui fazendo curva. Ó, a pessoa está aqui, depois vem para o outro canto do carro e para o outro canto do carro. Quer dizer, ele está num canto do carro, fez a curva e ó, foi para o outro canto do carro. Ó, aqui ele está perto desse canto, aqui está perto do meio e aqui está perto desse canto. Gente, muita gente fala que isso acontece porque tem uma força que joga a pessoa para fora da curva, chamada força centrífuga. Vamos usar a teoria. Para você ter força, eu preciso de uma interação entre um par de corpos. Um corpo agindo sobre o outro. Quem é que está aplicando essa força para fora? Para ser força, alguém tem que estar aplicando essa força aí. É o estofado do carro que empurra essa pessoa para fora? É o trinco do carro que puxa? É uma árvore que está atraindo essa pessoa? Não. Então, se não tem ninguém aplicando essa força, é porque isso aqui não é uma força. Aliás, é bom que você saiba, não existe força centrífuga. Tá legal? A grande verdade é que quando o carro faz curva, essa pessoa tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme em relação à Terra. Quer dizer, o carro fez curva, a pessoa só tendeu a ir reto. Isso aqui é o que a gente chama de sair pela tangente. Então, na curva, nós tendemos a sair pela tangente. Tá bom? Já até foi questão de vestibular, isso daqui, ó. Centrifugadora de roupa. Tá? Como é que a água sai de uma centrifugadora? Não sei se você sabe, pessoal. Centrifugadora nada mais é que um cilindro cheio de furos, que a água pode sair, tá? Aí perguntaram qual das duas imagens representa a água saindo de uma centrifugadora de roupa. Essa é a correta. Por quê? Porque a água tende a sair pela tangente. Ok? Bom, maravilha então. O que eu gostaria de conversar com você agora? Nós falamos do princípio da inércia. E esse aqui é o que a gente gosta de chamar de seu enunciado informal. Agora eu gostaria de falar com vocês do seu enunciado formal, mas antes disso, vamos fazer uma revisãozinha de um assunto que a gente viu lá nas aulas 5 e 6. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, quais são os possíveis movimentos que o corpo pode estar executando? Ele pode estar em repouso, que nem movimento é. Pode estar em movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo acelerado, movimento retilíneo e retardado. Movimento curvilíneo uniforme, curvilíneo acelerado, curvilíneo retardado. Certo? No repouso, a gente pode falar que a velocidade vetorial é constante e diferente de zero, concorda? Perdão, e igual a zero. Tá bom? Agora vem, movimento retilíneo. Para quem não se lembra, a velocidade vetorial pode variar em intensidade ou direção e sentido. Por exemplo, se eu pegar aqui um movimento assim, ó,
e a velocidade vetorial estiver vindo daqui para cá, aqui a velocidade vetorial está variando em intensidade, mas não em direção e sentido. Já se fizer curva, esse vetor aqui não é igual a esse vetor aqui em direção e sentido. Aqui a velocidade vetorial varia em intensidade, aqui em direção e sentido. Vamos lá. Movimento retilíneo. A velocidade vetorial não varia em direção e sentido. Uniforme também não varia em intensidade. A intensidade é a mesma. Tá? Então aqui eu posso falar que a velocidade vetorial é constante e diferente de zero. Movimento retilíneo. A velocidade vetorial não varia direção e sentido. Acelerado. A velocidade vetorial varia em intensidade. A intensidade está aumentando. Então, a velocidade vetorial é variável. Movimento retilíneo. Retilíneo, a velocidade vetorial não varia em direção e sentido. Retardado. A velocidade vetorial varia em intensidade. A intensidade diminui. Tá? Então, a velocidade vetorial aqui é variável. Movimento circular. A circular é igual a esse. A velocidade vetorial está variando a direção e sentido. Então, aqui a velocidade vetorial também é variável. Daí você vai falar, mas Harley não está variando em intensidade. Gente, vamos relembrar. Quando que dois vetores são iguais? São iguais quando forem iguais em intensidade, direção e sentido. Esse vetor é igual a esse? Não. Por quê? Porque, no mínimo, é diferente em direção e sentido. Tá? Então, velocidade vetorial é variável. Movimento circular e acelerado. Aí a velocidade vetorial varia tanto em direção e sentido quanto em intensidade. A intensidade está aumentando. Então, a velocidade vetorial é variável. Em movimento circular e retardado, a velocidade vetorial também é variável, está variando a direção e está reduzindo a intensidade. Tá bom? Gente, a gente falou em sala. De todas as situações, só tem duas no qual a velocidade vetorial é constante. Ou repouso ou MRU. Todos os outros movimentos, a velocidade vetorial varia. Esses dois, só em intensidade. Esse aqui, só em direção e sentido. E esse aqui, tanto em intensidade quanto direção e sentido. Está variando. Tá bom? Bom, então, guarda essa informação. Vamos voltar para cá. Se num dado instante o corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se num dado instante o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. O que é tender mesmo? Tender é, vai ficar, se a resultante for igual a zero. Então, pessoal, se a resultante é zero, eu posso afirmar que ou o corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, se a resultante é zero, repouso MRU, a velocidade vetorial é constante. Isso é uma coisa importantíssima. Se a resultante é zero, a velocidade vetorial é constante. Só que é verdade, ela pode ser constante e igual a zero, ou ela pode ser constante e diferente de zero. Se for constante igual a zero, o corpo está em repouso. Se for constante diferente de zero, o corpo está em movimento retilíneo e uniforme. Gente, eu queria que você pensasse aqui comigo. Se eu chegar e falar para você, a resultante num corpo é zero, você pode me falar com certeza que ele está em repouso? Não, né? Se a resultante é zero, com certeza a velocidade vetorial é constante. O corpo pode até estar em repouso, mas também pode estar em movimento retilíneo e uniforme. Então, é possível ter movimento com resultante zero, desde que seja movimento retilíneo e uniforme. Agora, quando é que a resultante é zero? Primeira opção,
Quando não há o quê? Forças aplicadas num corpo. Tá certo? Se não tiver nenhuma força aplicada no corpo, a resultante é zero. Agora, olha essa situação. Corpo sobre apoio. Quais são as forças aplicadas? Peso e normal. Pessoal, aqui o peso equilibra com a normal. Tem força aplicada, mas a resultante é zero. Tá? Então, outra opção da resultante ser zero. Ter força aplicada, mas a somatória, tudo bem esse símbolo de somatória? A somatória das forças aplicadas no corpo é zero. Tá? Então, mais um exercício de imaginação. Mais uma pergunta para você. Se eu chegar para você e falar que um corpo está em repouso, eu afirmo para você, o corpo está em repouso, tá bom? Você pode me afirmar que não tem nenhuma força aplicada nele? Vamos ver. Se está em repouso, com certeza a velocidade vetorial é constante. Com certeza a resultante é zero. Posso afirmar que não tem nenhuma força aplicada? Não. Pode ser que não tenha, mas pode ser que tenha e a soma das forças seja zero. Tá bom? Agora só um nome para você. Resultante igual a zero é sinônimo de equilíbrio. Tá? Vamos lá, último. Se eu chegar para você e falar que um corpo está em equilíbrio, você pode falar para mim que ele está em repouso? Vamos lá. Se está em equilíbrio, a resultante é zero. Se a resultante é zero, com certeza, a velocidade vetorial é constante. Agora, a velocidade vetorial pode ser constante igual a zero e diferente de zero. Quer dizer, o corpo pode estar ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Quer dizer, se falar que está em equilíbrio, você não pode garantir que ele está em repouso. Tá? Aliás, eu queria que você soubesse. Repouso é chamado de equilíbrio estático. MRU é chamado de equilíbrio dinâmico. Perfeito? Bom, maravilha, pessoal. Se está maravilha, eu gostaria de fazer com vocês 2 exercícios, tá? Desses daí que você tem na sua apostila. Tá aqui. Vamos lá. O primeiro exercício que eu quero fazer com você é esse que é o número 1 mesmo, tá? Pega o seu material aí. Quando estamos dentro de um ônibus ou carro, alguns efeitos curiosos acontecem quando a velocidade vetorial do veículo varia. Imagine que você esteja em pé dentro do ônibus e que 3 movimentos diferentes que podem ocorrer Imagine que você esteja em pé dentro do ônibus em 3 movimentos diferentes que podem ocorrer quando viajamos de ônibus. Possibilidade 1. Quando o ônibus acelera em linha reta, iniciando o movimento. Possibilidade 2. Quando o ônibus freia em linha reta, após visualizar um obstáculo. Possibilidade 3. Quando o ônibus executa uma curva. Quando o ônibus acelera ou retarda em linha reta ou faz uma curva, temos a impressão que estamos sendo jogados para trás, para frente e para fora da curva, respectivamente. Analise essas sensações sob a luz do princípio da inércia. Tá? Quer dizer, ele quer analisar essa sensação de estar sendo jogado. Estamos de fato sendo jogados, pois nossas sensações evidenciam que há força nos empurrando. Gente, lembra o que a gente viu? Vou analisar só uma, tá? Estou lá segurando o ferro do ônibus, eu e o ônibus inicialmente em repouso. O ônibus vai e arranca. Dá a impressão que a gente é jogado para trás. Mas a gente é jogado para trás? Não. O que aconteceu? O ônibus arrancou e eu tendi a ficar em repouso em relação à terra. Se eu tivesse em movimento, o ônibus em movimento e o ônibus freando. Quando o ônibus freia, dá a impressão que você é jogado para frente. Você de fato é jogado para frente? Não, não tem ninguém te empurrando.
Você e o ônibus estavam em movimento, o ônibus parou, você tendeu a ficar em movimento retilíneo uniforme em relação à Terra. E quando você faz curva? Quando você faz curva, você não é jogado para fora da curva. O ônibus faz curva, você tende a ficar em movimento retilíneo uniforme em relação à Terra, pelo princípio da inércia. Tá bom? Então você não é jogado em nenhuma das situações. B. Quando o ônibus acelera, iniciando o movimento, o passageiro não é de fato jogado para trás. Excelente. Na verdade, ele tende a se movimentar para trás em relação à Terra? Não, ele tende a permanecer em repouso em relação à Terra, tá? O que mostrou isso foi aquela experiência do giz, pessoal. Lembra do giz? Ó, agora eu vou fazer do outro lado, tá certo? Ó, o ônibus arrancou, o giz tendeu a ficar em repouso. O giz não foi para trás, ele não tendeu a iniciar o movimento para trás, ele simplesmente tendeu a ficar em repouso em relação à Terra. Quando o veículo executa a curva, todos os corpos dentro dele são jogados para fora da curva? Não. O carro faz a curva, você tende a ficar em movimento retilíneo uniforme em relação à Terra, pelo princípio da inércia. D. Em nenhuma das situações citadas estamos de fato sendo jogados. Perfeito. Apenas tendemos, de acordo com o princípio da inércia, a continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em relação à Terra. Então, tá aí, é a alternativa D. Tá? Bom, agora a gente vai fazer o próximo exercício, tá? Que é o exercício 2. Os drones são veículos aéreos não tripulados, que podem ser controlados à distância. Eles têm diversas aplicações. Dentre elas, a captura de imagens é uma das mais relevantes. Daí, para quem está com a apostila, tem uma imagem aqui de um drone, tá bom? Considere um drone se movimentando em linha reta, sem alterar sua rapidez. Opa, um drone andando em linha reta, sem alterar a rapidez. Pessoal, andar em linha reta sem alterar a rapidez é movimento retilíneo uniforme, tá? Uma coisa importante no princípio da inércia é que isso daqui vale na ida, mas vale na volta também, tá? Quer dizer, se a resultante é zero, eu posso falar que a velocidade vetorial é constante. Mas se a velocidade vetorial for constante, eu sei que é porque a resultante é zero. Tudo bem? Vale na ida e vale na volta. Então vamos pensar. Ele falou que o drone está executando MRU. O que eu posso afirmar? Que a velocidade vetorial é constante. O que eu posso afirmar por consequência? Que a resultante é zero. Vamos continuar. Sua velocidade vetorial apresenta componente vertical para cima e componente horizontal no sentido de se afastar do operador. Há 3 forças aplicadas no drone, sendo que 2 delas estão representadas na imagem. Daqui a pouco eu faço para você. Quais são as características da resultante? Gente, tá aqui, ó. A é diferente de zero? Não, é zero. Certo? Tudo bem, pessoal? Ó, falou que é MRU, logo a velocidade vetorial é constante, com certeza a resultante é zero. Então a A e a B não é. A C é zero, porque a A e a B está falando que é diferente de zero. C é zero, apenas quando o drone se movimenta na direção horizontal. Não. Se é movimento retilíneo uniforme, pessoal, não importa para onde ele está indo, a resultante é zero. Tá? É zero, independente da direção do seu movimento. Perfeito, é essa. O segundo exercício é a alternativa D. Tá legal? Bom, então é isso, pessoal. Só para vocês que são nossos alunos aí, estão acompanhando com o material, o gabarito do terceiro é a alternativa D de dado e o quarto é a alternativa C de casa. Perfeito? Beleza, então. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente se vê numa próxima atividade. Um grande abraço.